Oi, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Cultura. Já estamos no ar, viu? Hoje tem muito teatro, expressão artística e história para você. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai conhecer o espetáculo Aurora, que retrata a vida e a arte da pintora Aurora Cursino, uma mulher à frente de seu tempo que transformou as experiências que teve em arte. A gente também vai falar sobre o Núcleo de Artes Cênicas do SESI, um projeto que há mais de 3 décadas forma novos artistas e leva a magia do teatro para as comunidades. No Sessão Pipoca, uma dica de filme imperdível, tá? Come On, um drama profundo que traz reflexões sobre relações familiares e o olhar das crianças para o mundo. E no Tem na Biblioteca, uma sugestão de livro que você não pode perder. Então, fique aqui com a gente porque o Conexão Cultura já está no ar. Tudo bem, pessoal? Conexão Cultura começando por mais uma semana aqui na tela da TV Câmara São José dos Campos. E aí, tudo certo, minha gente? Vamos juntos conferir o melhor da arte da nossa cidade e região? Hoje, o foco por aqui no programa está no teatro, tá? É uma arte que tem o poder de contar histórias, de levar questionamentos para a comunidade e, claro, trazer reflexões importantes também. Agora você vai conhecer o espetáculo Aurora, que revisita a vida e a arte de Aurora Cursino, uma pintora brasileira que transformou a dor em expressão. Olha só. Nascida em 1896, Aurora Cursino foi uma importante pintora joseense que teve uma vida às margens da sociedade e tentativas falhas de trabalhar como doméstica. Como saída, a artista plástica viveu em albergues e precisou se render à prostituição. Devido às leis da época e da situação em que ela estava, aos 48 anos, Aurora foi internada no Complexo Hospitalar de Juqueri, em Franco da Rocha, onde teve acesso a um ateliê improvisado. E foi nesse local que ela começou a expressar os sentimentos através da pintura, criando obras que abordavam temas intensos como abuso sexual, machismo e violência contra a mulher. E foi exatamente por conta da relevante história de Aurora Cursino que a companhia de teatro A Blau Quer Falar criou um espetáculo a respeito da vida e do legado deixado pela artista plástica joseense. Um amigo meu, né, que já sabia que eu era atriz e que na companhia a gente faz um trabalho muito voltado para essa temática feminina e feminista, ele falou: "Nossa, você conhece a Aurora Cursino?" E eu não conhecia. E aí, quando eu me deparei com a obra dela, com a história da vida dela, eu e minhas companheiras também, né? A gente ficou chocada de saber o quanto ela foi invisibilizada, né? Aqui em São José ninguém conhece, assim, não é ninguém, mas muitas pessoas não conhecem, né? Quando a gente pergunta, a gente não conhecia. Todo o elenco começou uma verdadeira imersão na vida e história de Aurora Cursino. Entre estudos e toda a criação do espetáculo, foram 8 meses de trabalhos intensos e mais de 10 pessoas envolvidas. A nossa pesquisa, ela partiu, a base foi esse livro, que é da Silvana Gerard e do Joel Birman. E também a gente viu bastante filmes relacionados à saúde mental, e pesquisas internet mesmo, né, em sites que falam bastante sobre ela. Então a gente foi construindo essa história, né, pegando as pesquisas e mandava para a dramaturga e ela devolvia isso para a gente em forma de texto, para a gente pôr em cena. E a história dela, toda essa história dela, ela é muito fragmentada, né, porque não tem muito registro assim, do que aconteceu com ela, de quem foi a Aurora, né? E daí a história se constrói através das pinturas dela, porque nos quadros dela não tem só imagem, ela escreve muita coisa. Então é uma denúncia. O importante legado deixado pela artista plástica Aurora Cursino ainda se faz presente nos dias de hoje. E antes, a arte que era transferida para as telas de pintura, agora são representadas também aqui. Foram expostas aqui, na cidade onde ela nasceu. Você sabe o que é lobotomia? É assim, ó. Eles desligam os lobos frontais, direito e esquerdo, de todo o encéfalo. Aqui, ó. Sabe quantas, como eu, tiveram que passar por um corte como esse para ficar boazinha? Você sabia que no hospital que eu fiquei internada,
as mulheres eram as mais lobotomizadas? E uma das escolhas poéticas que a gente teve, até por conta da história da Aurora ser uma história fragmentada, ser uma história invisibilizada, uma história de muitos e se? Será que foi assim? Será que não foi? Foi de trazer essa história de forma fragmentada e também trazer essa história de uma forma, será que foi assim ou será que foi assim? E durante o cenário, as pessoas que assistem, ela fala, tem hora que a gente acha, será que eu estou na obra dela? Será que eu estou na vida dela? Isso é uma passagem da vida dela ou é uma parte da obra dela? Porque quando a gente olha a história da Aurora, cheia de violências, dessa mulher sem liberdade, sem escolha, né? A gente fala que a Aurora, ela foi vítima da época em que ela viveu, porque se ela vivesse hoje, por exemplo, talvez ela não fosse tão crucificada quanto ela foi. Outro aspecto importante da peça são os elementos trazidos que retratam os detalhes dos ambientes onde a Aurora vivia. No espetáculo, né, os elementos visuais a gente conta com o videomapping do Daniel Corbani, que ele pega as obras da Aurora e outros elementos e o tempo todo ela permeia através de projeção o nosso espetáculo. Né, então está ali presente de alguma forma. E tem a iluminação da Gabriele Celani também, da Gabi Celani, que a luz no teatro é importantíssimo, né? As cores que vão contar, o clima que vai dar para aquele momento, as cenas que vão se iluminar, as cenas que vão se esconder. E aí dentro da criação de cenário, a gente tentou trazer, assim, por exemplo, biombos, uma coisa simples, que pudesse remeter tanto ao ambiente hospitalar quanto às telas de pintura da Aurora, né? Então, a gente tentou trazer isso. E aqui nesse pedacinho de madeira que eu trouxe, que conta também um pouquinho da história dela, né? Todo o nosso cenário tem no cenário a gente tem uma escada de madeira, esse aqui é um pedacinho da escada, e ela é toda empapelada com esses papéis de chicletes, porque lá no hospital psiquiátrico que ela ficou internada, os internos, né, como terapia ocupacional, eles embalavam, né, as caixinhas, dobravam as caixinhas para mandar para a fábrica colocar os chicletes. E aqueles papéis que saíam com erro de impressão, que não podiam ser usados, eles eram utilizados no ateliê para as pinturas. Então, muitas das obras da Aurora, o verso dela são esses papéis de chicletes. Então, a gente traz isso de forma visual dentro do espetáculo, né, compondo o nosso cenário. E você sabia que os maridos, eles podiam pedir a lobotomia das suas esposas se eles quisessem? Era só eles quererem. Era só eles quererem. Era só eles quererem. Ninguém me contou. Ninguém me contou, não. Eu vi tudo. Era só eles quererem, eu vi tudo. Ninguém me contou. Ninguém me contou, eu vi tudo. Ninguém me contou. Eu vi tudo, ninguém me contou. Eu vi tudo, sabia? Eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo. Meninas talentosíssimas aí contando a história dessa mulher, né? Uma história super bacana. E a gente tem muito mais aqui no programa, né, Ti? Tem sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Núcleo de Artes Cênicas do SESI, que oferece formação gratuita para quem quer se aprofundar no teatro em São José dos Campos. Então não saia daí que Conexão Cultura volta já. Estamos de volta com Conexão Cultura e agora é hora da gente falar sobre a formação de novos artistas. Exatamente, olha só. O NAC, Núcleo de Artes Cênicas do SESI, existe desde 1987 em todo o estado. Aqui em São José dos Campos, o projeto já está em andamento desde 2011. E nesse tempo todo já formou inúmeros talentos na nossa cidade e no estado todo também, viu? Vamos então entender melhor como é que esse projeto funciona e qual que é o impacto que ele tem na vida das pessoas. Roda o VT. O Núcleo de Artes Cênicas, o NAC, né, que assim chamamos com a sigla, ele desenvolve um módulo chamado Encenação, que é um processo de montagem. A gente abre inscrição lá em fevereiro, faz uma pequena seleção e aí trabalha todos os processos de uma montagem teatral. É um curso livre, né, mas trabalha todos os processos e procedimentos de uma montagem teatral. Estreamos em setembro. Viajamos setembro e outubro, principalmente pela região, e depois lá no fim do ano, em novembro, a gente faz um grande encontro no estado todo com todos os núcleos que chamamos de Festival Cena Livre. É um espaço gratuito, né? Um espaço de democratização da cultura e um privilégio poder fazer as aulas, né, do Núcleo de Artes Cênicas num espaço com toda a estrutura como o SESI oferece. E também depois, nesse encontro, quando a gente faz no fim do ano,
essa troca entre os núcleos também é muito importante para a gente fechar esse momento do curso, né? Esse trabalho de formação pedagógica, artístico-pedagógica. Um projeto que já está em andamento há alguns anos aqui na cidade, a Ingrid pegou razoavelmente ali no início. Você começou em 2017, é isso? Isso, comecei em 2017 no Teatro Livre Infantil. Então, quando eu tinha 12 anos, eu já estava começando aqui no SESI mesmo. Quer dizer, ela era uma menina, ela tinha só 12 anos e ela já sabia que ela queria se envolver com arte. Por que tão cedo? Tinha alguma razão? Não, na verdade eu sempre fui muito tímida, mas aí eu comecei no teatro da igreja, aí eu fui vendo, acho que é isso mesmo que eu gosto, e aí eu entrei aqui pro SESI, e aí eu fui tendo mais certeza ainda, mas é uma paixão assim que foi surgindo do nada mesmo. Certeza a ponto de você definir isso como carreira. Depois que você fez alguns anos aqui no SESI, você foi se profissionalizar como atriz, né? Isso, eu fiz o curso profissionalizante de teatro em outro lugar, mas foram 2 anos que daí eu tive a minha formação e hoje eu sou atriz mesmo. Atriz mesmo, que também tá no SESI de volta, né? Se formou e voltou pra cá. Sim, eu voltei porque aqui, assim, é o meu lugar. Eu adoro estar aqui, fazer as atividades. E é um lugar que, nossa, é maravilhoso, que me dá uma experiência ainda maior. Não tem como a gente falar de teatro sem falar aqui, ó, do outro lado. Tanto a plateia, que vai ao teatro para assistir o espetáculo, quanto quem trabalha nos bastidores. E a Amanda entende dessas 3 posições, tá? Ela é público, ela trabalha em cena porque ela também é atriz e também trabalha nos bastidores porque você é produtora. Você juntando tudo isso, sendo participante aqui do Núcleo de Artes Cênicas do SESI, como é que é essa sua vivência? Você conseguir ter visão do espetáculo das artes cênicas como um todo, né, Amanda? Nossa, faz muita diferença. E estar em cada pedaço, né, do teatro, assim, eu acho que eu consigo compreender ele como um todo de uma forma que me abre possibilidades, né? Tanto quando eu estou em cena e preciso de algum elemento da produção, quanto vice-versa. E eu adoro todos os mundos que o teatro envolve, então, para mim, é muito prazer envolvido. Isso é interessante porque normalmente quando alguém busca uma aula de teatro, participar de um grupo, o primeiro pensamento que vem na cabeça é quero atuar, quero estar em cena, quero ser ator ou quero ser atriz. E nesse mundo você consegue descobrir outras possibilidades também, né? Quer dizer, a arte do teatro e a magia dele não está só em cima do palco. Sim, eu acho que acaba sendo necessário, né? Saber um pouco como funciona a produção, saber... enfim, outras vias, outras ferramentas possibilita o ator de criar, de reinventar, de se vender, né? No fim das contas, você sai ganhando e quem consome a arte também, né? Sim, com certeza. E eu acabo consumindo também, né? Que eu tô trabalhando e tô consumindo o tempo todo, então é muito enriquecedor. Você que trabalha nessas 2 pontas, no palco e fora dele, qual que você acha que é o grande impacto da arte na sociedade? Olha, quem está no palco é a vitrine, né? É o que está sendo visto. Mas é muito importante os trabalhadores da técnica. Não é possível fazer o teatro sem a produção, sem o técnico de luz, sem o técnico de som. E essa área a gente precisa também, não só a atuação, né? Então, a gente não faz teatro sozinho. Só o ator em cena, ele não faz. Ele precisa da galera da técnica envolvida também. Lembrando que quem participa do NAC, Núcleo de Artes Cênicas aqui do SESI, tem a possibilidade de experimentar isso tudo, tá? Não só ali no palco, como também todas essas funções que a Amanda bem pontuou aqui pra gente. Afinal de contas, é um curso de montagem, né? Vai experimentar um pouquinho de tudo, participar do processo como um todo. Muito bacana. E o teatro é tão incrível, minha gente, uma arte tão maravilhosa que todos os anos está sempre atraindo novos olhares. Não foi diferente aqui com a Lívia, que começou no grupo do SESI este ano, em 2025, mas já está envolvida nas artes já faz algum tempo, porque além de atriz, você é professora de literatura, né, Lívia? Eu queria que você falasse um pouquinho desse envolvimento entre várias manifestações artísticas que acontecem ao mesmo tempo no teatro. É verdade, o teatro ele une bastante coisa, né?
É a literatura, é a dança, a música, a encenação em si, a atuação. Então, para mim é uma junção de uma vida inteira, porque eu comecei no balé clássico, foram 20 anos, e o balé me trouxe muito para o teatro, isso de seguir no palco, né? E a literatura une tudo isso, então é uma delícia participar da análise de um texto, a leitura dele, o entendimento, trazê-lo para a encenação. Para mim, tudo muito delicioso. E o teatro é um grande aliado também da educação. Você que atua de fato na área da educação também, como é que você enxerga o teatro como um instrumento de transformação da sociedade? É maravilhoso, é muito potente, né? Porque a criança, o adolescente, eles enxergam, né, com o teatro muito do que você está ali explicando, o conceito, as ideias. No teatro eles enxergam e podem vivenciar também, né? Podem atuar também. E para você, que já é uma mulher adulta, que já vive na arte há alguns anos, ainda é transformador? Ainda traz coisa nova todos os dias? Nossa, muito, muito. O próprio NAC, né? Estar aqui hoje é tudo novo, é tudo diferente, é agregador num nível... por isso que a gente fala que todo mundo tem que fazer teatro, né? Em algum momento da vida, começa o teatro, porque é extremamente transformador. Fica ligado nas redes sociais do SESI, né? Principalmente Instagram do SESI, as informações todas elas estão lá, e também fiquem ligados porque no decorrer do ano podem surgir oficinas pontuais, oficinas de tempos menores, né? Pequenos workshops, e aí você já entra em contato um pouco com o núcleo, mas através das oficinas, mas o módulo encenação, fevereiro do ano que vem. Legal demais, né? A oportunidade de fazer teatro com uma estrutura de qualidade. Sim. E de graça. Nossa, melhor ainda. Incrível, muito bom. né? Muito Para bom. mais informações, então, o site do SESI, esse que está aparecendo aqui, ó, sesisp.org.br. Isso aí, ó, pessoal, é importante a gente também destacar que São José dos Campos possui mecanismos que incentivam a produção teatral e cultural na cidade. A LIF, Lei de Incentivo Fiscal, é um exemplo. É um exemplo muito bom. Ela permite que as empresas e pessoas físicas patrocinem projetos culturais por meio de isenção de 100% do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e ou do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, acrescido de mais 20% de recursos próprios como contrapartida ao município. Além disso, o Fundo Municipal de Cultura, instituído por uma lei de 2013, vinculado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, destina recursos específicos para apoiar iniciativas culturais em São José. Bom demais, né? Mas, o programa não vai acabar nisso não, tá? Tem mais. Daqui a pouquinho a gente volta com Sessão Pipoca, uma sugestão de filme para você curtir. E logo depois, o Tem na Biblioteca, com mais uma indicação de leitura. A gente volta já já. Já estamos de volta com o último bloco do Conexão Cultura de hoje, mas ainda tem mais, né? Isso aí, Ti, tem mesmo. Ó, agora é a hora do nosso Sessão Pipoca, com uma dica de filme para você conferir e se emocionar. O escolhido da vez é Come On, Come On, um drama sensível que traz uma bela reflexão sobre relações familiares e o olhar das crianças para o mundo. Oi, gente! E aí, vocês estão bem? Olha, eu tô em cena e aí vocês já sabem, é para dar mais dicas, né? E o longa da vez é Come On, Come On, ou Siga em Frente em português. To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you'll have to learn to use your new body, to move your arms and legs. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. Pessoal, todos nós, de alguma forma, somos maltratados pela vida, né? Em algum momento de nossa existência.
Claro, alguns são mais que os outros. E algumas pessoas também têm de lidar com essa questão desde cedo, né? E é o caso do Jess, um menino de 9 anos que fica sob os cuidados do tio devido à instabilidade emocional dos pais. There will be so much for you to learn and so much for you to feel. Sadness, joy, disappointment, and wonder. You will grow up, travel, and work. Enquanto isso, o Jess fica com seu tio, Johnny, que é interpretado por Joaquim Fênix. E eles saem viajando para várias cidades do país, dos Estados Unidos, porque o Johnny é um jornalista e está colhendo entrevistas, depoimentos de crianças e adolescentes sobre sonhos, sobre o que eles esperam para o futuro. É tipo um doc dentro de um filme, sabe? Over the years, you will try to make sense of that happy, sad, full, always shifting life you were in. And when the time comes to return to your star, it may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world. Damn this book. You're crying. No, I'm not. Yes, you are. You're definitely crying. Say you're crying. O longa é muito sensível, tem diálogos poderosos, maduros, muito bem elaborados. E fala da relação de um sobrinho com seu tio e, mais do que isso, sobre memórias. O Joaquim Fênix está muito bem nesse papel. E Come On, Come On, ou Sempre em Frente, como eu disse, está disponível em mais de uma plataforma de streaming. Então assistam, tirem aí um tempinho, porque vale muito a pena, viu? E vocês já sabem, semana que vem eu tô de volta com mais diquinhas para vocês. Até mais! Ótima dica, Dani, viu? A gente te espera pro próximo aí, no próximo Conexão, Com né? mais dicas fortes e impactantes aqui. Isso mesmo, ó. E para fechar o programa de hoje, tem uma dica de leitura no quadro Tem na Biblioteca. Qual será o livro escolhido dessa vez, hein? Vamos descobrir? 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Esse trecho é do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. E esse livro tem na biblioteca. E desta vez viemos conhecer a Biblioteca Pública Hélio Pinto, que está no bairro Jardim das Indústrias desde a década de 90. É muito tempo de história e é muita história em cada uma dessas prateleiras para a gente escolher. Ao todo, são mais de 11 mil livros para empréstimo, sendo que tem opção para todas as idades e para todos os gostos, incluindo um espaço especial para obras de escritores joseenses. Todos os meses, a biblioteca recebe cerca de 400 leitores. Uma das obras mais queridas por aqui é o título mais famoso de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nele encontramos trechos do diário da própria Carolina, um relato cruel do cotidiano vivido na favela. Carolina nasceu em 1914 e era neta de escravos. No entanto, seu avô era conhecido como Sócrates africano. Filha de mãe analfabeta, Carolina estudou apenas 2 anos e, mesmo assim, foi tempo suficiente para que ela se apaixonasse pela literatura. Lia sempre que podia, nem que fosse os livros que encontrava no lixo. Catadora de papelão, era com a venda de materiais recicláveis que ela conseguia dinheiro para cuidar dos 3 filhos, e era também dos papéis que ela juntava na rua que fazia folhas para escrever seus diários. Era uma vez uma menina muito pobre, chamada Carolina de Jesus. Curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Aprendeu a ler, lia sem parar. Foi até acusada de feitiçaria. Para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era,
Em 1960, publicou seu primeiro livro, Quarto de Despejo, uma autobiografia construída através de trechos de seu diário, um recorte da vida na favela do Canindé, que ficava às margens do rio Tietê, em São Paulo. Com uma linguagem simples, mas cheia de sensibilidade e sabedoria, ela retratou a desigualdade, a violência e a fome. No livro, Carolina deixa claro que escrever era o seu consolo, assim como também era esperança. A escritora acreditava que se fizesse um livro sobre as dores e tristezas do favelado, talvez a obra alcançasse alguma autoridade que pudesse fazer algo a respeito. Carolina sonhava com uma vida digna para si mesma e para os outros que viviam na favela. Hoje eu fui catar papel. Não é fácil contar o que vi e senti. Meu estômago começou a revoltar-se, não só pelo nojo, mas a minha revolta maior era pensar em criaturas que têm fome e pegam comida no lixo. Carolina ainda sofreu muito mesmo depois de se tornar fenômeno editorial. Não recebia o devido retorno financeiro pelas vendas de suas obras, enfrentou preconceito para lançar novos livros e voltou à pobreza. Apenas após o centenário de seu nascimento, com a republicação de suas obras, adaptações e exposições, que seu nome voltou às estantes, mas desta vez para ficar. Redescoberto pelas novas gerações, torna-se cada dia mais lida, reconhecida e admirada. Uma mulher como essa, que é reconhecida e homenageada fora do Brasil, precisa ser consumida absurdamente aqui no Brasil. Então o pedido, leia Carolina Maria de Jesus. Na época em que eu li esse livro, me apresentaram Carolina Maria de Jesus como uma mulher favelada, semi-analfabeta e catadora de papéis. E isso tudo também faz parte da história dela. Mas a Carolina que você vai ler não foi só isso. Quarto de Despejo, mais um que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todos os brasileiros. Literalmente, isso aqui deveria ser entregue para cada pessoa quando ela vai fazer o RG. Aí entregava o RG e entregava um exemplar de Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo é a leitura obrigatória para qualquer cidadão deste país. Ao longo dos anos, a autenticidade e a qualidade da literatura feita por Carolina Maria de Jesus foi questionada, o que não impediu que ela se consagrasse como uma das escritoras brasileiras mais importantes de todos os tempos. Quarto de Despejo, por exemplo, já vendeu 3 milhões de exemplares e foi traduzido em 16 idiomas. Eu acho que a mulher deve ser dedicada, trabalhar, ter personalidade, pensar nos filhos, no lar, levar uma vida ajustadíssima. É o meu caso de catar papel, procurar melhorar, escrever por intermédio do livro, conseguir melhorar bem minha vida. Chegamos ao fim de mais um Conexão Cultura. Pois é, acabou. Mas, gente, ó, se você perdeu alguma coisa aqui de dica de filme, né, de cinema, teatro, é só conferir lá no nosso canal do YouTube, no @TV Câmara SJC, e tem as redes sociais. Exatamente, também o mesmo @TV Câmara SJC. A gente espera por você na internet e aqui na TV também na semana que vem. Tchau. Tchau.